terminando esse compilado, a gente vai falar um pouco sobre atividade física, e o que os estudos vêm mostrando mais recentes é que a atividade física também demais, ela inflama mais, ela pode gerar diminuição da longevidade. Então o legal, antes de qualquer coisa, vida ativa, mova-se. Não adianta também você malhar meia hora intenso no dia e ficar deitado o resto do dia no sofá comendo pipoca. A ideia é estar se movendo, de quando em quando fazer alguma atividade. E que as atividades resistidas, ou seja, exercícios de força muscular, que tem a ver com musculação, flexão de braço, barra, abdominal, enfim, esses exercícios com peso, eles são tão importantes quanto, ou até mais importantes do que os exercícios aeróbicos, a corrida, a natação, a bicicleta. Por que isso? Porque esses exercícios físicos de força, eles aumentam a sua massa muscular. E existe uma relação direta entre o nível de massa muscular e longevidade. As pessoas, os idosos que têm menos massa muscular, eles tendem a viver menos. Eles tendem a sofrer mais e terem menos saúde ao longo da sua velhice. Então, realmente, isso é um mudança de paradigma para mim. Eu sempre tive uma conotação que o exercício aeróbico era o principal. Eu pessoalmente tinha muita preguiça mesmo de academia, de ficar fazendo. E depois de muito estudar, de muito ver, e realmente eu mudei completamente assim, a minha percepção disso e tenho tentado ter prazer fazendo esse tipo de atividade de alguma forma, porque realmente isso impacta a saúde de forma muito importante. Não que o aeróbio não seja interessante, é óbvio que é fundamental também, mas o importante é fazer as duas práticas. Dividir ao longo da semana. Se você fizer meia hora por dia de atividade, está mais que suficiente no sentido que seja uma atividade que te canse mesmo, que te gere uma sensação de estar bem cansado no final. É óbvio que existem vários protocolos, tem que ser personalizados, você vai variar bastante dias mais intensos, dias de recuperação mais leve, e obviamente uma alimentação que tenha uma quantidade de proteína suficiente para que você ganhe massa muscular. Senão você acaba não ganhando, lesando e até perdendo massa muscular se você não comer uma quantidade suficiente de proteína. Mas a mensagem principal aí é essa do ponto de vista de atividade física. E aí, como conclusão, uma mensagem que eu acho bem interessante, que eu consigo concluir um pouco de tudo isso que a gente falou até agora, é assim: a vida é uma dádiva. A gente não sabe porque a gente está aqui, a gente não sabe porque a gente foi presenteado com essa oportunidade única de estar vivo, vivendo essa dádiva que é a vida ao longo desses poucos aí anos, né, que a gente vive. Muitas das vezes a vida passa e as pessoas talvez nem viveram tão bem, né? E um livro muito legal, muito assim, impactante para mim, que fala muito sobre isso, é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma geriatra, que é o livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Esse livro traz reflexões profundas e fabulosas e fantásticas, que falam um pouco de tudo isso que a gente acabou de falar. Mas basicamente assim, como que a gente pode agradecer a Deus, a existência, ao destino, agradecer a natureza, o fato da gente estar tendo essa dádiva, poder estar vivendo uma vida? A resposta que me vem à cabeça é: a melhor forma da gente agradecer o fato de estarmos vivos é podendo e tentando viver o mais consciente possível. Termos uma vida o mais consciente possível, através da percepção do aqui e agora, do que você está fazendo, do porquê. E aí a gente consegue diminuir todos os nossos comportamentos e pensamentos e atitudes automatizadas que não foram conscientemente escolhidas, mas que foram se criando ao longo da nossa existência, para hábitos conscientemente escolhidos, que vão se tornar automatizados também. Porque uma das coisas interessantes do cérebro humano é que existem partes do nosso cérebro que são capazes e próprias de aprender comportamentos repetitivos e automatizados, para que a gente não precise ficar pensando nisso, igual dirigir um carro, andar de bicicleta. Imagina se a gente tivesse que toda hora que fosse andar de bicicleta tentar lembrar direitinho como é que era, dirigir carro é a mesma coisa. Porém, muitos dos comportamentos automáticos nossos, eles não foram escolhidos por nós, eles se criaram sozinhos e muitas vezes nos fazem mal. Então a questão da ciência comportamental dos hábitos, ela traz muito isso, de você ir criando novos hábitos conscientemente escolhidos, que vão te fazer bem, vão te trazer benefícios, vão te trazer saúde. E aí sim, quanto mais a gente conseguir criar step by step, passo a passo, né? Passos de criança, passos de bebê, baby steps, dia após dia,
você consegue mudar em 3, 4 semanas e criar um hábito novo. E você não fazendo o hábito antigo, você deixa ele escondido, quieto, e você passa a ter uma vida diferente. A nossa vida é feita de hábitos. E, por outro lado, trabalhar aquilo que a gente tem de maior valor, que é a nossa capacidade de pensar o significado, o porquê, e ter consciência disso, cada vez mais. E aí, uma vez a gente tendo cada vez mais consciência, vivendo com mais consciência do porquê que a gente está aqui, e não deixa de ser uma escolha, muitas vezes você não vai conseguir entender o porquê que você está aqui, mas então, o que você quer escolher como sendo o porquê que você está vivendo? Escolha. Escolha seus valores, seus princípios e viva a partir deles. E não tenha medo de eventualmente mudar de rota, porque a vida é assim dinâmica e muitas das vezes a gente vai mudar um pouco de rota mediante o que a gente for aprendendo, evoluindo e crescendo cada vez mais. Acho que é isso que é uma mensagem importante aí que eu gostaria de deixar, tentando fazer um fechamento um pouco de tudo isso que a gente falou. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas práticas relacionadas a 3 aspectos importantes aí que a gente falou: sobre alimentação, atividade física e gestão do estresse. Então, primeiro, sobre alimentação, uma dica prática: faça uma experiência de eliminar completamente o açúcar de sua vida. E lembrar, açúcar não é só o açúcar tradicional, todos os tipos de açúcar, tudo que é doce e refinado. Então, mel também, açúcar mascavo, enfim, eu estou falando de todos os tipos de açúcar e tudo que vem com açúcar. Tá? E lembrar que, em rótulos, né, que se você come muita coisa que tem muito rótulo, o ideal é você comer menos isso. Porque o rótulo está cheio de coisa que é açúcar e que não aparece como sendo açúcar. Por exemplo, maltodextrina é puro açúcar. Maltitol é um poliol que tem uma quantidade de açúcar, uma capacidade de subir sua glicose maior. Então, tentar, que seja uma semana, 5 dias, mas faça esse teste. Tente tirar o açúcar da sua vida, pelo menos durante 5 dias. Faça essa experiência, faça essa prática e veja como você se sente, e veja que isso não é impossível e que é possível, e que a gente consegue melhorar e ampliar um pouco nossa capacidade de paladar para outras coisas que não seja simplesmente o açúcar. Nessa primeira fase, evite os adoçantes só para você ter experiência, porque se você ficar usando muito adoçante, você acaba não tendo essa experiência do amargo, do sal, enfim, de outros sabores que não o doce. Tá? E aí tente também evitar as frutas muito doces nessa fase inicial, só para você ter esse teste. Num segundo momento, você aí voltaria com um adoçante para te ajudar a passar essa transição. Os adoçantes que a gente recomenda mais, que são mais saudáveis, seria o steviol, o eritritol, o xilitol, mas qualquer adoçante que você se adeque e se dê bem, você pode usar depois dessa fase. E lento e gradualmente você vai desmamando o corpo dessa coisa do açúcar, do doce. E obviamente, nesse meio tempo também, evitar por completo todos os sucos ricos em frutose, né? Suco de laranja, os sucos de uva integral, todos os sucos de caixinha e no máximo aí suco de limão ou de maracujá, né? Sem açúcar, sem adoçante ou no máximo com adoçante. Faça esse teste, é uma dica prática que eu vou te dar para você fazer um exercício com você mesmo e veja o que você acha, o que você sentiu, as dificuldades, se você percebeu algum benefício de curto prazo. Mas o fato é que se você conseguir diminuir isso de forma intensiva, vai ser muito bom. Então essa é a dica prática da parte da alimentação. Agora vamos para a dica prática da parte de atividade física. Comece a se mover mais durante o dia. Usar mais escadas, caminhar mais, ficar mais ativo. Essa é uma coisa prática que você já deve ter ouvido falar 1000 vezes. Agora uma outra coisa interessante. Durante o dia, se vocês puderem, de 3 em 3 horas, vocês façam algum agachamento. Pode ser um agachamento tradicional, umas 10 vezes, 10 a 20 vezes, levanta e sobe, levanta e sobe, levanta e sobe. Pode ser uma flexão de braço, com o joelho encostado no chão ou não, mas pelo menos algum tipo de atividade que vocês façam um pouco de exercício. Tá? Isso também é uma prática interessante. Além das atividades físicas, dos exercícios, façam essa prática. Isso vai mexer um pouco com vocês. Né? Não fiquem parados.
E outra coisa interessante é fazer um programa de atividade física irregular. Isso é fundamental também, né? Alternando a parte tanto de musculação quanto de atividade aeróbica. Uma coisa muito importante em termos de exercício, que vai entrar tanto na parte de exercício físico quanto na parte de estresse, são os exercícios respiratórios. A gente ter respirações profundas várias vezes ao dia é algo fundamental. Parar para respirar. A gente passa boa parte do dia respirando superficialmente, às vezes muito rápido. Então, tenha momentos de respiração profunda. Momentos durante o dia, várias vezes ao dia, de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, pare e respire. Encha todo o abdômen, todo o diafragma, toda a região de baixo, né, dos pulmões, depois todo o pulmão superior, ou seja, faça uma respiração a plenos pulmões, várias vezes ao dia. Né? Isso é muito importante, isso é fundamental também para trazer mais energia, mais saúde e para você se desestressar. Vou falar agora de 3 dicas pontuais a respeito de gestão do estresse. A primeira delas é muito que a gente já falou, que é assim, esteja atento aos seus porquês. Toda semana você faça esse exercício. Talvez uma primeira semana o seu porquê que você trabalha com o que você trabalha, o porquê que você tem a relação que você tem, as relações familiares, pessoais, comunidade, enfim. Se questione, se pergunte, reveja e sedimente esses porquês. E com esses porquês mais solidificados, fica mais fácil a gente atingir as nossas metas e caminhar aí nos percursos, né? Então essa seria uma questão. A segunda seria um exercício de resiliência, ou seja, mediante os obstáculos que eventualmente surgem na sua vida, em qualquer aspecto, e que você tem um objetivo para chegar num local. Então existe uma parábola aí que eu aprendi com o Siri Kumar Rao, que é a parábola do engenheiro. Então imagine que você precisa ser um engenheiro, tá? Você precisa construir enfim, você precisa chegar de um lado da montanha, passando pelo vale para o outro lado da montanha. Você precisa cruzar esse vale, construir uma ponte, você pode construir uma estrada embaixo, enfim. Você tem alguns obstáculos que você precisa de cruzar. Não se preocupe com esses obstáculos. Não se preocupe com os obstáculos em si. Poxa, nossa, mais um problema e tal, que saco e tudo. Não se preocupe, não foque nos obstáculos, não foque nos problemas. Você tem um objetivo, você tem uma meta, que é cruzar o vale e chegar até a outra montanha. Foque nas ações que você precisa fazer para chegar na montanha. E cada obstáculo que vai surgindo, você vai tendo que criar, que inovar diferentes ações e soluções para vencer esse obstáculo, porque a sua meta não é brigar no obstáculo, não é, ai que saco esse obstáculo, não. Sua meta, deixa o obstáculo de lado. Sua meta é chegar na montanha, na outra montanha. Então, faça isso uma prática. Sempre que você tiver uma dificuldade, um obstáculo, um desafio que está te impedindo de alguma forma de atingir um objetivo, não foque e não coloque suas energias tudo para não aceitar essa dificuldade, para ficar com raiva dessa dificuldade. Não, é só uma dificuldade, é só um obstáculo. Foque no que você tem que fazer e aí as soluções vão surgir, as ideias vão surgir, a inovação vai vir. E você vai ter mais condição de criar outros mecanismos para poder vencer esses obstáculos e daí para frente poder chegar no seu objetivo. E por fim, dentro da parte de mindfulness, de atenção plena, é uma meditação muito tranquila, rápida, de 3 minutos, que eu aprendi com um dos livros do Jon Kabat-Zinn, que ele chama de espaço de respiração de 3 minutos. Então, como que funciona essa meditação? Basicamente é assim, você pode fazer de forma espontânea no seu dia, 1, 2, 3 vezes por dia, o tanto que você quiser, ou mediante alguma situação que te gere um estresse agudo ou que te traga uma emoção negativa. Então, como é que você faz? A partir do momento que você optou por fazê-la, você vai sentar num local, né, que você tenha pelo menos 3 minutos de paz e sossego, feche os olhos, enche o peito e solte umas 3 vezes, e aí você vai começar a prestar atenção nas suas emoções naquele momento. Que emoções você está sentindo, se é raiva, se é desgosto, se é rancor, se é ódio. O que você está sentindo? Que emoções são essas? Ou se é paz, se é amor, se é alegria. Sinta essas emoções da forma que elas apareçam, sem filtros. Tá? Sinta
no corpo, onde que essas emoções estão te trazendo sensações. Aí você vai perceber as sensações, seja no tórax, seja na região glútea, na região sexual, seja na cabeça, no pescoço, nos ombros, enfim. Onde essas sensações, essas emoções estão surtindo efeito corporal, sensação corporal. E que sensação é essa? É um peso, é um desconforto, é uma dor, é um aperto, ou uma sensação de leveza, de paz, enfim. Esteja atento a essas sensações corporais. E por fim, você vai passar nos seus pensamentos. Como estão os seus pensamentos a respeito, associados a essas emoções, a essas sensações corporais? Você está pensando, né, os seus pensamentos estão pensamentos positivos, estão pensamentos negativos, e você perceba como eles estão. Passado essa fase da avaliação desses 3 pontos, que vai durar em torno de uns 2 minutos, aí sim você respira fundo de novo umas 3 vezes e você simplesmente relaxa e tenta entrar em contato com algo que está muito antes de tudo isso que está acontecendo, que é o seu eu interior. O fato de você ser o que você é e existir. A gente tem a nossa integridade muito antes de tudo que acontece com ela. E é baseado nisso que a meditação e o mindfulness e a atenção plena trabalham. Entra em contato com essa sua quantidade infinita de energia interior, com esse seu repertório imenso de energia interior que você tem só de estar vivo. E é essa sua fortaleza, essa sua força que vai te trazer paz, tranquilidade, para daí seguir diante. Você vai se encontrar de novo nesse 1 minuto restante, com essa sua integridade pessoal, com esse seu eu, com essa sua energia interna, e entra em contato com o todo, faz uma comunicação de você com o todo, com o universo. E isso vai te trazer uma paz, vai diminuir essas sensações e você vai se revigorar novamente e vai estar pronto para tentar resolver essas dificuldades, para tentar entender, suportar situações que você não consegue resolver, retornar ao seu padrão basal, a sua paz interior, que eu acho que acima de tudo é o que a gente vai entrar em contato com isso, com a paz interior, e através desse contato com a paz interior você vai retomar sua vida, seu dia, enfim. Então essa é uma meditação bem legal, com certeza no YouTube, no Google tem dela, vocês podem pegar também. É simples, é 3 minutos, e ela é uma base bem legal para ajudar na questão do estresse aí. Bom, pessoal, chegamos mais um fim aí desse vídeo, É um vídeo longo, onde a gente falou de muitas coisas, e eu queria agradecer muito a audiência e a atenção de todos vocês, o carinho, os comentários, e queria pedir mesmo para vocês deixarem comentários e dúvidas e perguntas a respeito do que vocês aprenderam, o que foi novo para vocês, o que foi revelador, o que ficou confuso, que vocês gostariam que a gente tentasse aprofundar um pouco mais. Totalmente à disposição, Quais novos conteúdos a respeito de alguns desses assuntos vocês gostariam que a gente falasse e que a gente desenvolvesse nos próximos vídeos. Tá bom? Muito obrigado, eu desejo antes de mais nada um forte coração e com muitos motivos para bater para todos vocês. Fiquem em paz e vamos em frente.